Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a série A Verdade em 7 Minutos. Desta vez a pergunta é: batalha espiritual, ela existe? Vamos lá? Querido Deus e eterno Pai, estamos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Deus, muito obrigado porque Tu és grande, Senhor. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Obrigado por Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, ter morrido por nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje trataremos do assunto batalha espiritual. E a pergunta é: ela existe? Bom, apesar de ser um tema que, logicamente, seria respondido como sim, nós temos que tratar desse tema porque, infelizmente, nós temos aí duas vertentes que parece que vai para os extremos. Uma é aquela que acha que batalha espiritual está relacionado com flor ungida, rosa ungida, fronha ungida, azeite ungido, para ungir a casa, ungir aquilo outro, e sucessivamente. É algo que está vinculado a um ritual que, no final das contas, sempre isso acaba desaguando em desvio. Em desvio. Então o que acontece? Tem esse grupo aí que geralmente são encabeçados pelas igrejas neopentecostais, que eles tratam a batalha espiritual de uma forma muito estranha. Aí você tem que saber qual é o principado que está tomando conta de uma cidade, qual é o principado que está tomando conta de uma rua, você tem que ungir esquina, enfim, é uma coisa assim, quase que impensável em outras épocas. Mas não é bíblico. Mas o que é que acontece? Tem outros também que acham que não existe essa batalha espiritual. Vive como se o mundo espiritual não existisse. E muitas das vezes são pessoas cristãs. Então nós temos que ter e buscar o equilíbrio. Boa parte dos cristãos entendem sim que essa batalha espiritual existe. E nós vamos ler um texto aqui que é o texto, assim, um texto-chave para nós tratarmos do assunto, que está em Efésios, Efésios capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 10 a seguir. Diz assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13 diz assim: portanto, é o conectivo lógico de razão, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então Paulo trata aqui do assunto batalha espiritual. Ela existe sim, ela é real. Paulo diz que existe um reino espiritual. Esse reino é formado por, vamos chamar de entidades ou seres espirituais que possuem uma hierarquia. E esses seres espirituais são esses que nós, como cristãos, estamos lutando contra. E Paulo orienta a igreja aqui como faz um soldado, e aqui a ênfase aqui, o exemplo é o soldado romano, como faz um soldado. Para guerrilhar, ele não vai de qualquer jeito. Paulo orienta aos cristãos que são soldados de Cristo, que estão nesta batalha contra este mundo espiritual do mal, a tomar armaduras. Então, a batalha espiritual, ela existe sim, ela é real. E aqui tem um grande problema, por quê? Porque aqueles que advogam serem defensores da batalha espiritual, eles pegam esse texto e acabam deturbando. Coisa do tipo, como eu falei neste antes, de não, que Paulo fala sobre principados, sobre potestades, sobre os príncipes da treva desse século, contra hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais, e começa a falar que você tem que descobrir onde é que está o principado, onde é que está a hoste da maldade, tem que descobrir qual é o principado que está operando naquela região. Às vezes usa até Daniel, quando aquele trecho em que Gabriel ele vai descer para trazer o recado para Daniel, mas ele é retido pelo príncipe da Pérsia, e ele diz que Miguel veio, auxiliou, ele chegou até Daniel, e quando voltasse ia ter que batalhar contra o príncipe da Pérsia, e o da Grécia viria. Então tem que descobrir, porque esse príncipe aí,
principado, que está sobre, por exemplo, a cidade em que eu moro, Catu, eu tenho que descobrir qual é ele para poder batalhar contra ele. Não, irmãos, não foi isso que a Bíblia ensinou. Sobre batalha espiritual, o que a Bíblia ensinou é que nós temos que combater sabendo que essas hostes espirituais da maldade estão agindo nos filhos da desobediência para que essas pessoas não entendam o caminho da verdade. E outra, elas estão também operando para que aqueles que estão no caminho acabem desistindo da sua caminhada. Estão operando contra a marcha da igreja. Então nós temos que estar atento, e quando eu falo igreja aqui, eu falo igreja corpo físico. Porque tem pessoas por aí, e é fato, o que é verdade é que o inferno não pode vencer a igreja, isso é impossível, mas tem pessoas que não têm maturidade suficiente, não entendem a história da igreja, e ela não sabe de um texto. Por exemplo, ela não conhece que a região onde ficam as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, hoje é a atual Turquia, não existe mais cristianismo. Os nossos irmãos não vigiaram, perderam a batalha espiritual. Então, nós temos que estar atentos com isso. Ela existe, ela é real, temos que estar preparados. Aliás, Romanos capítulo 16, olha o que é que Paulo fala aqui. Ó, Romanos capítulo 15, versículo de número 30. Diz assim, ó, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está falando de combater mesmo, combater pelas orações. Paulo fala para a igreja de Tessalônica que Satanás impediu a igreja de Tessalônica que pudesse contemplar novamente a pessoa do Paulo, lá em 1 aos Tessalonicenses. Vou ler aqui para poder nós fixarmos que está chegando o tempo. E o que é que diz aqui? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz assim, ó, pelo que bem quisermos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas, o advérbio de adversidade, Satanás nulo impediu. Então, irmãos, não brinca. A batalha espiritual é real. Nós estamos lutando contra hostes espirituais que estão operando fortemente e precisamos estar atentos e utilizando as ferramentas que Deus nos deu. Então, fique atento. Ela é real. Amém.